Eu tinha 24 anos e fazia mestrado na PUC do Rio de Janeiro. Dois colegas vieram me contar que tinha havido um atentado, e quando eu cheguei no hospital lá, Souza Guerra do Rio de Janeiro, a minha mãe já havia falecido. Daí para frente a minha vida mudou completamente. A mãe de Luiz Felipe morreu ao abrir uma carta. Lida Monteiro era funcionária da OAB do Rio de Janeiro e abriu uma encomenda anônima, endereçada ao presidente da entidade, Eduardo Seabra Fagundes. Era uma carta-bomba que objetivava destruir a sede da ordem, uma das principais vozes no combate aos crimes cometidos pela ditadura militar. Era 27 de agosto de 1980 e o Brasil, sufocado, tentava se livrar do autoritarismo dos militares. A resposta veio com violência. A autoria desse e de outros atentados foi atribuída a grupos de direita que eram justamente contrários à redemocratização no país. A carta-bomba representa um dos maiores traumas da abertura política e em 2015 o atentado completa 35 anos. A OAB da Bahia promoveu um debate sobre o episódio, que teve a participação de Luiz Felipe, advogado e hoje militante do PCdoB. Para ele, filho único, o assassinato da mãe ainda é uma ferida aberta. Eu sou filho único, morava com a minha mãe. A minha mãe entrou na OAB em 1937, trabalhou lá durante 44 anos, ela entrou como secretária do presidente e na época havia só o presidente e ela na OAB, praticamente fundou a OAB. O irmão dela trabalhou antes na OAB logo na sua fundação, mas ele faleceu na época de tuberculose e ela assumiu o lugar dele. E ela já estava praticamente desde menina lá e depois ela foi promovida a diretora da secretaria, até que ela também foi, quando ela morreu, ela era secretária da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Eu lembro que ela chegava em casa chorando, em função dos depoimentos de tortura que ela ouvia, coisas bárbaras, enfim, quer dizer, a OAB tinha um papel importante. E a minha mãe, quer dizer, não precisa dizer mais nada, era minha mãe, né? Mãe da gente, a gente coloca como sempre em primeiro plano, uma mãe espetacular, uma pessoa ótima, e infelizmente faleceu com a idade que eu estou agora, 59 anos. Na época da ditadura militar, havia um grupo de militares que queria promover a abertura política, né, encabeçados pelo general Figueiredo, que era o presidente. E um outro grupo, da chamada linha dura, que era contra a abertura política. Na verdade, esses atentados foram praticados por esses militares que eram contra a abertura política, com a finalidade de desestabilizar o governo Figueiredo, né, e impedir que a abertura ocorresse. Eu lutei desde aquela época até hoje, ainda luto pela apuração desses atentados, porque afinal de contas foi uma coisa que integrou a história do Brasil, faz parte da nossa história, é fundamental que a gente reescreva a nossa história corretamente, né? É muito importante que esses nomes venham à tona. Um dia a verdade vai aparecer, mas infelizmente depois desses quase 35 anos passados, ainda há muita resistência por parte de setores dos militares, né? Das Forças Armadas. Eu acho que a impunidade é a pior coisa que tem, porque quando você, e principalmente hoje não, hoje menos, porque em função das comissões da verdade, você tem um certo alento, né? A instituição das diversas comissões da verdade que existem hoje pelo Brasil estão contribuindo substancialmente para que eu deixasse de ser advogado em causa própria e tenha alguém para investigar por mim, né? Antigamente não, né? No passado eu tinha que fazer as coisas sozinho. Você, quando se sente desamparado pelo direito, você tem uma tendência instintiva a tentar resolver as coisas pela via pessoal. E isso eu consegui evitar. Eu consegui evitar porque se eu usasse essas mesmas armas contra eles, eu estaria me tornando um deles, né? E eu sempre acreditei na democracia, sempre acreditei na via civilizada. Agora, realmente, a impunidade, e a impunidade com a conivência de vários governos brasileiros, né? Isso que é pior, né? Quer dizer,
Hoje nós temos uma presidenta que passou por tortura e hoje subscreve essas comissões da verdade, ela ajudou a que elas fossem constituídas. Mas no passado não. No passado o próprio governo tinha interesse em que não fossem apurados esses crimes. A cada momento que esse assunto vem à tona novamente, eu sinto como se fosse imediatamente anterior, há pouco tempo atrás. Volta tudo, uma emoção muito grande e, enfim, e uma tristeza da apuração não ter ocorrido. Mas eu ainda acredito que seja possível.